Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos falar um pouco sobre quem de fato matou Jesus. Foram os judeus, foi o Império Romano? Quem matou Jesus? Vem comigo e vamos para a história. Jesus está diante de Pilatos, a mulher de Pilatos chega para ele e fala: olha, cuidado que eu tive um sonho com esse homem, eu sofri muito nesse sonho por causa desse homem. Pilatos olha para Jesus, pergunta para ele a respeito do porquê que ele estava ali, mas Jesus fica em silêncio. Jesus fica calado, não se defende. Pilatos olha e fica maravilhado da maneira como ele ficava tranquilo diante de uma multidão extraordinária, enorme, que queria matá-lo. Quando Pilatos olhava o cenário, via também sacerdotes, anciãos da sociedade judaica que estavam ali articulando junto com a multidão para pedir a soltura de Barrabás no lugar de Jesus. E eles estavam ali fazendo aquele tratado político, conversando com Pilatos. Pilatos olhava para aquele homem e via nele a inocência, a mansidão de Deus, mas não havia como libertá-lo. Ele teria que passar por cima de muitas coisas ali, de muita lei e autoridades que estavam pedindo e acusando, mostrando falsas testemunhas, falsas provas. Ele teria que passar por cima de todas essas leis, mas mesmo assim ele via a inocência. Então ele pega a água e lava as mãos diante do povo e diz: olha, eu lavo as minhas mãos nesta causa sobre este homem, eu lavo as minhas mãos. Porém, até aqui nos parece que Pilatos teve uma atitude de certa forma correta e que ele foi inocentado. Porém, ele manda que ao sair dali Jesus seja ainda açoitado. Que necessidade havia de um homem que já vai para a morte, de um homem que já está sendo acusado com falsas testemunhas, de um homem que você olha e vê a inocência nele, e você sente dentro de si a inocência, e que a sua própria esposa, a sua própria mulher chega e te avisa: olha, existe algo de especial com esse homem, cuidado, não mexe com ele, e você ainda manda açoitá-lo. Então mostra que Pilatos deu ouvido à política, deu ouvido às razões humanas, deu ouvido àquela multidão que pedia o malfeitor Barrabás e trocou tudo isso por Jesus. Então ele não é inocente nessa história. Já vi algumas pessoas de certa forma inocentar Pilatos, mas quero lhe dizer aqui que ele não é inocente nessa história. A história segue culpando a multidão, porque a multidão acusou falsamente, a multidão escolheu Barrabás, que era um malfeitor. A multidão trocou Jesus, que havia feito milagres, havia entregado a sua vida, o seu ministério a eles. A multidão trocou tudo isso, por toda essa história de vida, toda essa história de amizade, de parceria, aquela história da multiplicação dos pães lá no deserto. A multidão trocou tudo isso por um momento, por uma influência de alguém, que é uma liderança e chega e fala: escolhe Barrabás. Os sacerdotes e assim também os anciãos, os senhores da época, mais velhos, mais ricos, também eram culpados e foram culpados da morte de Jesus, porque todos eles fizeram um tratado sobre isso e não livraram Jesus, não salvaram Jesus da morte, mas pelo contrário, pediram a morte de Jesus. Eles foram e organizaram isso. Novamente a cena se segue e agora nós voltado para os soldados. Então nós temos agora os soldados que pegam roupa muito bonita, uma capa, veste ali Jesus, veste ele com essa capa, leva ele até o Calvário e lá no Calvário rasgam aquela roupa, dividem entre si, blasfemam contra Jesus, falam: desce daí. Os soldados, a guarda, aqueles que deveriam guardar, aqueles humanos que foram colocados para proteger, estavam ali agora matando do nosso Senhor. Eles também são culpados. Mas os culpados verdadeiros da morte de Jesus somos nós, porque Jesus estava ali por causa dos nossos pecados. Quem sabe muitas vezes você não se sinta culpado da morte de Jesus. Olhe para essa história e veja os judeus, você não veja você, porque nada disso aconteceria se eu e você não fôssemos pecadores. Nada disso teria sido necessário se o pecado não tivesse lugar em nossos corações. Toda vez que nós pecarmos, devemos nos envergonhar, porque por causa destes pecados que nós teve que morrer. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os seus colegas e fica conosco que aqui vamos ter muitas histórias da Bíblia. Até mais!